Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que é como estabelecer. Amy, como estabelecer os melhores fluxos e procedimentos Ei, Silvio, boa noite. Como estabelecer os melhores. Tô só colocando o tema aqui, viu, gente? Como estabelecer os melhores fluxos e procedimentos para seu escritório. Isso aí. Ei, Sara! Vamos lá. Isso aí, pessoal. Vamos entrando. É um prazer ter todos vocês aqui comigo. Agora que eu aprendi que tem que mandar aqui para todo mundo, toda live eu faço isso. Aqui, ó. Deixa eu falar com vocês. Aqui embaixo, onde vocês escrevem os comentários e tal, tem tipo um aviãozinho assim, as carinhas. Aí esse aviãozinho aqui, ó, você envia para todo mundo que você acha que interesse aí o tema da live, que eles recebem notificação para entrar e assistir ao vivo. Principalmente que hoje tem novidade. Hoje nós vamos abrir aí para quem quer falar qual que é o software utilizado pelo escritório ou departamento jurídico. E nós vamos fazer agora ao vivo a simulação, né? Vou ensinar, na verdade, como fazer o fluxo ou procedimento já de acordo com o software utilizado pelo escritório ou departamento jurídico. Isso é inédito. Então aproveite, tá? Tô só mandando aqui para todo mundo. Que frio é esse, hein? Hoje? Todo mundo aí em casa, bem quentinho agora. Banhozinho e coberta, né? Não é isso? Prontinho. Vamos lá. Ei, Tatiane. Tatiane é a nossa próxima convidada. Aí eu dando spoilers aqui para vocês, hein? Vamos fazer um bate-papo muito legal. Ó, a Sara já pedindo do Eló aqui. Vamos fazer um bate-papo semana que vem com a Tatiane. Muito legal. Mas não vou falar o tema, ainda é surpresa, tá? Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí a todos que estão nos assistindo ao vivo. E hoje vamos falar sobre os melhores fluxos e procedimentos, né, para seu escritório ou seu departamento jurídico, tá? A gente não tem uma receitinha pronta, viu, gente? Tem cliente que fala assim, consultoria, eu não gosto de consultoria porque já vem com uma receitinha pronta e aplica aqui no escritório. Não, consultoria da Casa Gestão Legal, a gente traz para o nosso cliente, a gente aplica, né? A gente sugere ao nosso cliente as melhores práticas e procedimentos que a gente vê que dá certo, né? Vê que minimiza aí a margem de erro do escritório e nunca com uma receitinha pronta, tá?
Andréia perguntando aqui qual que é o tema, Andréia. Os melhores fluxos e procedimentos, tá? Para o escritório de advocacia. E eu tô falando aqui que a gente não tem uma receitinha pronta, né? Depende do software que o escritório tem, depende aí do porte, né, do escritório, depende ali do tamanho da carteira do escritório, depende às vezes da área de atuação do escritório. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para você implantar aí um fluxo e procedimento, tá? Então, vamos por partes hoje. Primeiro, muitas pessoas me perguntaram onde que eu faço os desenhos dos meus fluxos, dos diagramas, tá? Eu uso o Visage. O Visage é de graça, ele é facílimo de manusear. Quem tiver dificuldade de utilizar, vai lá no YouTube, joga lá no YouTube como utilizar o Visage, que tem vários vídeos ensinando como que você faz os fluxos, os diagramas dentro do Visage. E fica super bonitinho, ele é colorido, então dá para você salvar em PDF e colar dentro do seu Word ou dentro do seu PowerPoint, que você vai fazer aí o seu POP ou o seu manual, tá? POP, o que é POP, gente? Procedimento Operacional Padrão. É lá que você vai desenhar todo o passo a passo de como são realizadas cada atividades, né? Eu gosto de separar por núcleos, né? Núcleo de cadastro, de publicação, de diligências, de protocolo, né? Mas fica a critério aí de cada controller. Mas a gente faz o desenho dos fluxos dentro do Visage e a imagem tá trêmula. Eu acho que é porque eu fico mexendo demais. Deixa eu ficar quietinha, né? Então, você faz o desenho do fluxo dentro do Visage e depois cola ele aí dentro do material que você utiliza para gestão do escritório, tá? Eu gosto dessas duas ferramentas, POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, e os manuais, né? Tanto o manual da controladoria quanto o manual do advogado, tá, gente? São duas coisas distintas. A gente tem ali o da controladoria, que são relacionadas às atividades da controladoria, e o manual do advogado é um manual que vai constar também coisas relacionadas ao serviço da controladoria, em que o advogado executa alguma coisa, como ele puxa os prazos dele, controle da agenda, como ele solicita uma diligência, como ele solicita um protocolo, mas também vai estar toda aquela parte do escritório, né? Vai estar missão, visão, valores, vai estar ali questão de dress code, de formatação das peças, de rede, de solicitação de reembolso, né? Então, o manual do advogado, eu sugiro muito para os meus clientes que ali esteja toda a informação necessária para o advogado trabalhar, ok? E esse deve ser o primeiro material entregue para o advogado. Contratou o advogado, às vezes tem escritório que manda até 1 ou 2 dias antes esse manual para ele já dar uma lida e tal, para que no primeiro dia que ele chegue no escritório ele já esteja a par de todas essas informações. E aí no primeiro dia ele passa ali pela integração, né, do escritório, e aí ele já, como ele já leu o material, ele já vai assimilando ali as informações, tá? Então o fluxo, eu faço os desenhos no Visage, é ótimo, tá? E como é que você faz desenho de fluxo, gente? Você tem que entender a rotina, né? O passo a passo daquela atividade que você quer desenhar. Então, um exemplo clássico, né? Um cadastro de processos, né? Processo, não estou falando de serviço, ok? Cadastro de processo, a gente tem 2 tipos. A gente tem aquele em que o nosso cliente está no polo ativo e aquele que está no polo passivo. Inicialmente, o desenho do fluxo ele é um pouco diferente, tá? Quando tá no polo ativo, quando tá no polo passivo. Depois, o fluxo é igual para os dois, tá? Então, o que a gente pensa? Quando o seu cliente está no polo passivo, ele recebe a demanda e envia para o escritório, ok? Então, você é motivado pelo cliente já com a demanda. Então, você já vai fazer o cadastro no seu processo, do seu software, cadastro no seu software com todas as informações que você já tem em mãos, né? Você vai consultar o processo no PJE,
vai ver lá também todas as informações que não veio na intimação, faz todo o cadastro, lança os prazos iniciais, né? Defesa, liminar, né? Lança ali todos os prazos para o advogado responsável e segue aquele fluxo. Então, você faz o desenho isso. Então, primeiro, cliente envia demanda para o escritório. Demanda está cadastrada? Se sim, segue um fluxo. Se não, segue outro fluxo. Isso que é desenho de fluxo. É você ir passando cada etapa que o processo vai passando dentro do escritório, com todas as possibilidades de decisão, sim e não, ok? E ir desenhando esses fluxos, tá? Lá no Bizage tem um passo a passo, ou no YouTube também vocês conseguem, o significado de cada imagem, o que é decisão, o que é início, o que é fim, o que é processo, tá? É bem simples, bem didático, não tem dificuldade alguma, tá? A dificuldade mesmo de desenhar o fluxo é não perder nenhuma dessas informações para que não tenha um furo no seu fluxo, tá? E mesmo assim, depois que você fizer o desenho, chama a equipe técnica da área e apresenta, né? Porque 2 cabeças, 3 cabeças pensam mais do que uma, né? Apresenta e fala, olha, o que você achou? Aí a pessoa vai acompanhando aquele raciocínio seu e aí a pessoa consegue te sinalizar, né? Às vezes, não, aqui tá faltando isso, olha, aqui pode acontecer tal e tal coisa, tá? Então, assim, é importante você ter aí uma análise crítica de uma outra pessoa, né? Um olho de uma outra pessoa, principalmente da equipe técnica, que tá ali, né, manuseando o processo todo dia e às vezes tem até uma dica super construtiva aí para o desenho do seu fluxo, tá? Então, isso é desenho de fluxo. É você identificar um passo a passo do que é necessário ser feito e fazer aí o diagrama, o desenho do diagrama para aquilo. Tem escritório que gosta tanto de fluxo que eles imprimem grande, né, A3, folha grande assim, e prega na parede para que todo mundo veja e tenha ciência ali daquele passo a passo daquele fluxo. É muito bacana, né? Eu sei que hoje a gente batalha muito aí por questão de tecnologia, modernidade e tal, mas ter isso às vezes pregado assim dentro da equipe, dentro da controladoria principalmente, isso é muito legal porque você vê na teoria uma coisa que roda muito bem na prática, tá? Então, isso motiva, às vezes, as pessoas. Depende da sua equipe, tá? Tô vendo aqui, utilize sempre para readequação e para os novos fluxos também. Recomendo. Isso, Gisele. Muito bem. Isso aí, eu também gosto muito. Porque ele te dá esse cenário, né, de tipo assim, do que precisa alinhar melhor, né, e ajustar aí na medida do necessário. Alguns profissionais até dispersam, o que é isso? Alguns profissionais até dispersam a formalidade da notação. Esse é o verdadeiro desafio. Sara, a controladoria, ela vive de desafios, né? Ela vive de desafios, não é fácil, não é uma atividade fácil. Tudo que é novo, né? Tudo que é novo, as pessoas criam muita resistência. Mas eu acho que como é um trabalho necessário, que o advogado necessita daquela prestação de serviço, porque facilita o dia a dia dele, dá uma liberdade maior para ele poder ali se dedicar mesmo à parte técnica, às doutrinas, às jurisprudências e tal. Eu acho que ele acaba absorvendo isso, ou se... Claro que é muito lento, né, essa absorção às vezes em determinadas pessoas, mas eu vejo... Eu que já fiquei, às vezes, dentro de escritório durante muito tempo, 2, 3 anos, eu vi que, tipo assim, o tanto que as pessoas eram dependentes da controladoria, o tanto que elas eram agradecidas ao serviço da controladoria e viu que é um serviço essencial à advocacia, né? Mas tem que ter muita calma, tem que ter, né, respira fundo, porque até a gente chegar nesse nível, às vezes tem uma rotatividade muito grande no escritório, porque tem pessoas que de fato não se adaptam à nova realidade, né? Mas saiba que
É muito prazeroso quando todo mundo se encaixa e quando trabalha ali em equipe e a gente consegue fazer um desenho de um fluxo que não tem falha nenhuma, simples, tá? Porque também um dos maiores receios dos advogados também é a gente burocratizar, às vezes, uma atividade que eles julgam ser muito simples, tá? Mas eu gosto sempre também de falar que às vezes hoje ela tá muito simples, mas ela não dá número nenhum para o escritório. E às vezes para a gente ter números, para a gente conseguir mensurar, para a gente conseguir avaliar ali, às vezes, se aquele fluxo, né, se aquela atividade está sendo realizada da melhor forma possível e tal, às vezes, de fato, eu não gosto dessa palavra, burocratizar, mas de fato, às vezes, a gente tem que inserir alguns procedimentos que aumentam um pouquinho do que era antes, mas para a gente conseguir estes resultados, tá? Porque senão a gente não consegue, né? Claro que sempre pensando na forma mais sequinha, mais enxuta, mais simples, sempre alinhado ali com o advogado para facilitar o dia dele e não dificultar o dia dele, mas infelizmente às vezes vai ter fluxos que vão aumentar algumas atividades, alguns lançamentos e tal que antes não existiam, mas claro que antes também não conseguia ter os números para a gestão do escritório que passa a ter uma vez implantado os fluxos desenhados pela controladoria, tá? É importante também que às vezes para manusear essa ferramenta tem aí administradores, né? Tem engenheiros e tal, mas sempre com a participação de um advogado, porque os desenhos têm que ter o conhecimento técnico, né? Precisa ter o conhecimento técnico de direito, tem que conhecer de direito, tá? Por isso que eu balanço a bandeirinha aí e defendo que controller tem que ser advogado, tá? Controller de escritório de advocacia, controller de departamento jurídico tem que ser advogado. Fora controller, os demais membros da controladoria pode não ser advogados, pode não ser da área de direito? Pode, não tem problema algum. Já implantei controladorias em que eu tinha bibliotecários, que eu tinha engenheiro, eu tinha administradores, né? Eu tenho até fisioterapeutas, né? Inclusive fazendo. Mas na atividade de controller, ali para ser, né, coordenador da controladoria, eu levanto a bandeira e falo que é imprescindível ser advogado, tá? O fluxo facilita a vida da controladoria e do jurídico, sempre. E não só facilitar, Gisele, ele que minimiza os erros, né? Quando você faz o desenho ali dos fluxos, você consegue amarrar que não passe nenhum erro, ok? E se porventura acontecer, né, algum erro, alguma anomalia, você consegue identificar exatamente onde que foi, né? O porquê que foi, para conseguir ali identificar a não conformidade e aplicar ali uma medida de correção, né? Então o desenho do fluxo ele não é só para facilitar, ele faz toda a parte de gestão ali dos processos, ele identifica os gargalos, né? Onde que tá às vezes ali sobrecarregando a equipe, né? Onde que às vezes eu preciso ter mais braço ali trabalhando. Então, desenho de fluxo é tudo dentro do escritório. Se você não fazer o desenho do fluxo, você não consegue ter todas essas informações, tá? É muito difícil compreender a lógica das coisas quando não é advogado. Isso aí, Sara, tem que ser advogado, né? O advogado com a bagagem dele do conhecimento técnico, ele que traz tudo isso. E agora a gente tá na tendência do advogado também se especializar em várias áreas, né? Hoje a gente tem, tô vendo aqui, o Dr. Roberto Novaes, tudo bem? E na nossa live, que a gente realizou pela comissão, ele mencionou um termo que eu gosto muito, que eu já tinha conversado com outras pessoas sobre esse termo,
E eu conheço duas pessoas que se encaixam exatamente nesse perfil, que é o advogado engenheiro, ou engenheiro advogado, né? E essas duas pessoas, uma é a Sara, que está aqui nos assistindo, e a outra é a Daniele Teles. São duas pessoas que eu vejo bem o perfil aí de advogado e engenheiro, engenheiro advogado, que tem nessa bagagem, além da técnica do direito, ainda tem todo esse perfil de tecnologia, de desenhos, de fluxos, né? Então é importante hoje que o advogado se aprimore nessa área, tá? Eu quero ganhar a mentoria. É hoje, hein? Hoje é o último sorteio da mentoria, tá? Então é isso, gente. Fluxo devem ser desenhados. E para cada atividade, tá? Fluxo também é importantíssimo no consultivo, tá? Para você fazer o desenho do workflow do consultivo, é importante que você entenda ali passo a passo de cada tipo de projeto, cada tipo de serviço, tá? Faça o desenho do fluxo para depois você utilizar a ferramenta de workflow do seu sistema, né? Você não consegue fazer desenho de workflow do consultivo se você não fizer o desenho do fluxo, o diagrama, tá? Então, sente com o coordenador da área, com o responsável técnico da área, né? Tributário, societário, ambiental, entenda ali aquele tipo de projeto, aquele tipo de serviço prestado pelo escritório, faz o desenho do fluxo bem bonitinho, para depois você ir lá na ferramenta e fazer o desenho, tá? Porque senão sua cabeça vai virar ali um samba do crioulo doido e você não consegue sair do começo, tá? Então, para o consultivo, importantíssimo o desenho de fluxos, principalmente para identificar esses gargalos, tá? O consultivo não tem prazo, né? Assim, processual, peremptório, mas a gente tem os prazos de entregas de cada etapa, né? Então, separar, às vezes, o serviço ou o projeto por etapas dentro daquele fluxo. Em determinadas etapas, estabelecer ali o levantamento para identificar os gargalos, por que está agarrado, se não está agarrado, quem que está entregando bem, quem que não está, tá? Tudo isso fazendo desenho de fluxo e depois utilizando a sua ferramenta, se a sua ferramenta de gestão te possibilitar fazer esse tipo de desenho dentro do seu workflow, tá, gente? Eu tô, na medida do possível que eu tô falando, eu tô tentando acompanhar aqui os dizeres de vocês, tá? Ana, trabalhei 3 anos em um escritório na equipe de controladoria, atualmente estou trabalhando em um escritório onde não há quase controle, e viu quanta controladoria imprescindível. Pois é, Ana, pois é. Manda chamar a casa de gestão legal. Chama, a gente faz um diagnóstico sem custo, para mostrar para o escritório o tão importante que é a controladoria jurídica. O diagnóstico a gente aponta ali tudo que o escritório está fazendo de correto, parabéns, siga nesse ritmo que tá certo, você não vai correr risco nenhum, e demonstra também tudo que ele está fazendo ali, às vezes, que não é muito legal, e quais os riscos que ele corre se ele continuar procedendo com os mesmos procedimentos que eles estão habituados em fazer. Tá? É um diagnóstico sem custo, é só entrar em contato com a casa que a gente agenda, tá? A gente tá fazendo tudo online agora na quarentena, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais. Isso aí. Então tá, fluxo a gente falou então aqui um pouco e procedimentos, tá? O que é procedimentos, gente? Às vezes eu fico tentando dar, né, um significado para a palavra e acabo repetindo aí. Mas o procedimento é você estabelecer um critério para realizar determinada atividade. O procedimento, ao meu entender, tá, gente? Tem outras pessoas que têm outros... como é que eu falo? Dá outra denominação, né, para procedimento, mas... procedimento, ao meu entender, nada mais é do que você escrever aquele fluxo que você desenhou, estabelecendo ali a periodicidade, né? Quando deve ser realizado,
aquela atividade, é você estabelecer também a forma como aquilo vai ser realizado. Então, é você detalhar mesmo como vai proceder aquele procedimento, como você vai realizar aquele procedimento, ok? Mas de forma detalhada, periodicidade, com passo a passo de como vai ser realizado aquilo. E esse procedimento é o que muitos escritórios, às vezes, não têm e acaba se perdendo com a rotatividade das pessoas, tá? Eu percebo que, às vezes, o escritório, o departamento jurídico, ele não tem um procedimento do escritório. Ele tem um procedimento daquela pessoa que está sentada naquela cadeira hoje e que amanhã a gente não sabe se vai ser aquela pessoa, né? Então, o escritório, ele tem que ter um procedimento dele, do escritório, aprovado pelo escritório, em que todos do escritório irão utilizar aquele procedimento, ok? Como que você identifica também o melhor procedimento? Levando em consideração a carteira do escritório, levando em consideração ao tipo de segmentos dos clientes do escritório. Isso é importante, se é segmento na área de saúde, se é segmento na área de transporte, de construtora, né? Entender as necessidades do cliente do escritório, né? Com relação a tipo de relatórios, tipo de informações que o cliente exige, o acompanhamento dos prazos, o acompanhamento processual, tá? Porque identificar isso ajuda muito quando estabelecer o procedimento que será realizado em cada área, tá? Então, para que você estabeleça o melhor procedimento para o escritório, você deve sempre levar em consideração essas informações. A área de atuação do escritório, né? Se é mais civil, se é mais trabalhista. O segmento dos clientes do escritório, as necessidades do cliente, né, dos clientes do escritório, para que você estabeleça aí os procedimentos que serão realizados. Carmélia, procedimento pode ter exceção? Pode, gente. Tudo na vida da gente, tem exceção, tá? A gente tem que ter um padrão, um fluxo padrão, um procedimento padrão, mas todo padrão pode ter sua exceção. As exceções só não podem virar regras, né? Então, é isso que é o pecado, né? Igual outro dia a gente estava numa discussão no curso de controladoria, no grupo de controladoria, sobre a leitura das publicações no portal do advogado. Eu, Carmélia, Casa Gestão Legal, recomendo entrar 1 ou 2 vezes por semana no portal do advogado, dar a leitura e lançar os prazos, ok? Pode ter exceção, Carmélia, meu cliente pediu para esperar os 10 dias de leitura automática. Olha, Carmélia, aqui para a estratégia do processo, eu tenho que esperar esses 10 dias para ganhar tempo, para o meu cliente conseguir um dinheiro para fazer um acordo. Ótimo. Pode ter exceções, mas exceção, gente, é exceção, não é regra. Não pode quebrar, não pode ser maior do que o padrão do escritório, tá? A partir do momento que isso passa a ser regra, que isso deixa de ser exceção, o escritório está correndo um risco gigantesco, tá? E não é o escritório A, B ou C, não. São todos. Todos os escritórios correm risco, tá? E perde prazo mesmo. Eu não tenho um cliente que não cumpriu com esse padrão, que não perdeu o prazo. Tá? Um prazo simples, um prazo mais difícil, um prazo importante, um prazo nada importante, mas perdeu, tá? Então, o padrão que eu sugiro sempre é entrar, dar leitura e lançar prazo, né? Os prazos já são dias úteis,
ok? Então, assim, o advogado já tem muito tempo, mas, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Toda regra tem sua exceção. Precisa dos 10 dias para ganhar um tempo, para estratégia e tal? Vamos usar. Ele existe lá justamente para que o advogado utilize daquela ferramenta a seu favor, ok? Mas a partir do momento que você torna aquilo como uma regra, ele deixa de ser uma ferramenta a seu favor e passa a ser ali o seu maior inimigo, tá? Principalmente quando várias pessoas têm acesso ao token, várias pessoas têm acesso ao processo, né? E pode dar leitura sem querer. Então tem uma N questões que eu não vou entrar aqui nessa live, porque isso é assunto de uma live inteirinha, viu, gente? Live inteirinha. Então não é o momento. Eu só tô dando um exemplo com relação ao procedimento, tá bom? Então todo o escritório tem que ter um procedimento dele, independente de quem vai sentar ali na cadeirinha, tá? E realizar aquele procedimento, tá bom? Escritório, gente, hoje não vive sem fluxo e sem procedimento, tá? Ele tá ali empurrando. Ele tá, na verdade, sobrevivendo. Ele não tá vivendo, não. Ele está ali sobrevivendo. A partir do momento que ele conseguir sentar, estabelecer aquele fluxo, colocar em prática o procedimento, ele vai começar a identificar ali a necessidade do planejamento estratégico, do planejamento financeiro do escritório. Porque antes de fazer esses desenhos de fluxos e procedimentos, no meu entender, qualquer implantação de planejamento estratégico, você vai ser baseado em fatos sem respaldo, em fatos, para mim, em suposições, ok? Se você não estabelecer fluxos e procedimentos que traga para você aí esses números, você vai fazer um planejamento estratégico baseado em suposições, tá? No meu entender. É verdade, perdemos um prazo de semana justamente pela falta de leitura do painel. Isso aí, né, Ana? É uma live inteira falando sobre painel do advogado. E a tendência, gente, é que 100% dos processos agora seja pelo portal do advogado, né? Na medida que os processos físicos vão acabando, a gente não vai ter mais diário oficial, tá? A gente não vai ter mais diário oficial que vai ser o marco inicial ali do seu prazo, não. Vai ser 100% daqui a pouco pelo portal do advogado. E se você não mudar a postura, você vai continuar aí cometendo erros, tá? Então, seguindo. Eu fico tão empolgada quando eu falo disso que eu perco até o fim da meada. Como é que tá nosso tempo aí, hein, gente? Tá de boa, né? Olha, tô vendo aqui com bastante gente participando e eu quero voltar a falar aqui com vocês que hoje, excepcionalmente, eu tô abrindo aí para que as pessoas peçam sugestões de fluxos e procedimentos aplicado ao software do seu escritório. Eu já vi aqui o Elo, a Sara pediu o Elo, tá? Então eu vou falar aqui, Sara, você quer algum fluxo específico do Elo? Cadastro, publicações, diligências, algum fluxo, algum procedimento específico? Eu posso pegar um aqui e citar como exemplo. E se mais alguém quiser pedir aí, pode pedir, viu, gente? Aproveita que é só hoje, tá bom? Ei, Karen, tudo bem? Isso aí. Então, gente, eu estava falando sobre os procedimentos. E importante também a gente colocar isto no papel. Tô falando papel para imprimir e entregar para a pessoa, não, viu, gente? A gente desenhar, né? Escrever, fazer uma apresentação de um PowerPoint para que você faça ali a integração com o novo advogado, com os advogados que já são membros do escritório, você fazer ali também o desenho dos fluxos e fazer sempre uma reciclagem com o pessoal. Importante treinamento, treinar, sempre treinar. Estabeleça sempre uma periodicidade para você fazer ali uma reciclagem com o pessoal. Meu sotaque, né? Pois é o I, sou, pois
É coisa de mineiro. E eu ainda sou do interior, sou de Bocaiúva, norte de Minas, então aí que o sotaque é mais puxadinho mesmo, viu, cara? E então vamos ali desenhar e colocar ali no manual do advogado, no manual da controladoria, nos procedimentos operacionais padrões, vamos salvar na rede do escritório, vamos estabelecer aquela periodicidade para fazer a reciclagem ali com os advogados. Às vezes a gente muda um procedimento aqui, insere alguma coisa no fluxo e às vezes deixa de passar isso para a equipe. A comunicação é muito importante. É outra coisa que as pessoas me reclamam muito, é a comunicação entre controladoria e equipe técnica. A gente precisa ter uma ponte ali entre controladoria e equipe técnica. Na verdade, elas têm que estar bem interligadas, né? Mas a gente precisa ali dessa comunicação, necessidades da equipe técnica serem repassadas para a controladoria. E há ali as dificuldades da controladoria serem repassadas para a equipe técnica. Então, a comunicação é importantíssima e às vezes deixa de incluir algum procedimento, algum detalhe dentro do fluxo e o advogado acaba tornando uma coisa tão pequenininha, às vezes uma coisa tão gigante, mas por quê? Por falta de comunicação, né? Às vezes a gente já está num dia a dia ali tão estressante, né? Tão corrido tudo, e aí uma coisa pequena que às vezes se a gente não tivesse nesse momento tão delicado seria tão fácil de resolver, acaba sendo criando um desgaste gigantesco, as pessoas ficando aí chateadas uma com as outras e assim, totalmente desnecessário. Então, o que eu tô querendo chamar a atenção para vocês? Sempre estabeleça uma periodicidade de treinamento, de bate-papo ali entre controladoria e equipe técnica, justamente para entender as necessidades e repassar ali os novos procedimentos, sempre demonstrando o cuidado, o carinho com que a controladoria está realizando todas as atividades administrativas do direito para a equipe técnica, né? Igual o escritório, ele tem que ter zelo com o cliente, a controladoria também tem que ter com a equipe técnica. E pode ter certeza que a partir do momento que a gente conseguir isso, é uma via de mão dupla. A equipe técnica também começa a enxergar a controladoria como uma prestadora de serviço, de excelência, e começa a admirar ali e ver o tanto que é essencial e que é um trabalho que ela não vive sem, tá? Então, comunicação é importantíssimo. E para você fazer essa comunicação, você tem que formalizar todos os fluxos, formalizar todos os procedimentos, atualizar esses procedimentos. Uma vez que atualizou, divulga, né? Porque assim, cada um às vezes está dentro das suas atividades realizando, não se liga às vezes com relação a aquelas atualidades, aquelas atualizações que vai passando e não são divulgadas, ok? Então vamos lá, gente. Agora para fechar aqui, eu tenho aqui o ELO, eu tenho o ADV Win. O que mais que eu tenho aqui? Acho que é só, né? Se tiver mais algum aqui, vocês me pedem de novo. Então vamos lá, o ELO. A gente tem, que é o Legal One, viu, gente? ELO, desculpa. É o Legal One. O Legal One, ele é um software ótimo, gosto muito dele. Claro que igual a todos os softwares, tem aí uma deficiência às vezes em algumas coisas, mas ele atende bem mesmo. Por exemplo, eu gosto do fluxo de tratamento de publicações do Legal One. O Legal One, ele já traz ali todas as publicações, que é pelo Data Cloud, Diário Oficial. Ele traz todas aquelas publicações, já são inseridas automaticamente no sistema. Então, eu sempre sugiro que você ative aquela opção de que ele dispare um prazo automático. Então, ele vai disparar um prazo automático de publicação barra verificação, se eu não me engano, ou publicação, intimação, mas ele dispara um prazo automático em nome do advogado responsável pela pasta, ok? Então, antes de você
ativar isso, o que eu também sempre recomendo? A pessoa que deve ser o advogado responsável pela pasta deve ser a controladoria, um membro da controladoria. Para quê? Para que esses disparos de prazo automático do Legal One, do Data Cloud Diário Oficial, ele venha em nome da controladoria e ela consiga ali fazer um filtro desses prazos para tratar as publicações e lançar os prazos derivados, ok? Ah, Carmélia, mas eu preciso dentro da pasta o nome do advogado responsável pelo processo, né? Responsável pelo... Ok, você vai lá em envolvidos e acrescenta ali em envolvidos o advogado responsável por aquele processo, ok? Não vai impactar em nada ali com relação a extrair relatórios, a ter a informação de quem é o advogado responsável por aquele processo, ok? Mas para tratamento das publicações vai sim alterar muito se você não colocar a controladoria como responsável pelo processo. Então eu sempre recomendo isso, coloque a controladoria como responsável pelo processo e quando do disparo dos prazos automáticos, a controladoria consegue fazer esse filtro e tratar todas as publicações, tá? A parte de cadastro também, acho ótimo. Por quê? Porque ele já faz a captura da capa, né? Ele já puxa ali bastante informação da capa do processo, mas tome muito cuidado, por quê? O Legal One, ele permite que qualquer pessoa, dependendo da permissão, tá, gente? Lá, assim, dos usuários e tal, inclua nas tabelas novas nomenclaturas, tá? Então, às vezes, ele vai puxar ali do tribunal o que a pessoa distribuiu e cadastrou, mas que não é o padrão do escritório. E se você não alterar ali e salvar, vai acabar contaminando a sua tabela, tá? E tabela é importantíssimo, porque quando você vai extrair relatório, se a sua tabela não estiver legal, você vai acabar contaminando a sua tabela, você tendo que ficar saneando o seu relatório ali com as nomenclaturas corretas, tá? Então, quando do cadastro, muita atenção com relação a isso. É bacana que ele puxa muitas informações, mas veja se está no padrão do seu escritório. Se não tiver, você tem que ir alterando ali para o padrão do escritório para que não contamine ali as suas tabelas, tá? Ele também, né, tem toda a parte de atualização da correção monetária. Você estabelece ali o índice quando do cadastro e ele já vai atualizando todos os valores, tá? Que você coloca o valor da causa, o provisionamento, ele vai atualizando. Então, isso também é muito bacana. Então, é legal que você faça ali um desenho de fluxo dentro do cadastro e quando você for fazer ali o procedimento, já incluir campo por campo, como que deve ser preenchido, o que deve ser ativado, o que não deve ser, tá? Outra sugestão que eu coloco aqui para você, para vocês, com relação àquele... não é a captura da capa, não. Lá tem uma parte embaixo, assim, no Legal One, das publicações, que você marca para ele puxar andamentos, as publicações, e aí tem uma opção lá, que é a informação da capa, sem ser a captura de capa lá em cima. Quando das publicações aqui, eu sempre recomendo também para meus clientes não marcar, porque marcando aquilo ali, você utiliza mais a cota do escritório para captura de informações. Então, eu peço só para marcar lá em cima, quando da captura das informações, mas ali nos andamentos, onde está ali a opção puxar andamento e tal, captura da capa você não marca, tá? Porque isso acaba utilizando aí a cota do escritório e acaba impactando com relação à captura das publicações também, tá? Aumenta o custo do escritório, tá bom? Então, você vai pegando ali o Legal One, passo a passo, e vai fazendo ali o desenho do fluxo. Então, faz o cadastro, tem os campos personalizados. Olha o tanto de dica que eu tô dando, hein? Os campos personalizados também, eu gosto sempre de personalizar ali um campo que se chama tramitação. O que seria isso? É você colocar ali informação de qual que é o sistema do tribunal daquele processo. Por exemplo, a gente tem EPROC, PJE, PROJUDE, Tucujures, Físico,
a gente tem vários, o processo tem vários tipos de tramitação. E você inserir essa informação no cadastro torna muito mais prático para o advogado, quando for fazer uma consulta, que ele vendo ali o que é, ele já sabe para qual sistema que ele vai fazer a consulta, e facilita muito também quando do protocolo, né? O protocolo está ali na controladoria, ela vai ver ali qual que é o sistema e já entra. Tem ESINT, tem ESAGE. Ah, não, ESAGE é o software, Tayane, que você está querendo dizer? Então, assim, esse campo também, você incluir no Legal 1 esse campo, tramitação, também é bacana. Utilize ali os personalizados a seu favor. Inclua ali todo tipo de informação que você acha relevante do sistema do tribunal, né? Inclua ali todo tipo de informação que você acha relevante, que já não tenha campo apropriado, ESAGE, apropriado para inserir a informação. Se não tiver, vai lá no personalizado e inclua, tá? ADV Win. ADV Win, gente, adoro ADV Win também. O único defeito que ele tem para mim, ele não ser online ainda, né? Ser instalado na máquina. A gente já tá aí há mais de um ano. Simone, Marcos Flávio, se me assistem, por favor. A gente já tá aí há mais de um ano esperando o ADV Plus, tá? Tô ansiosa aí por essa chegada, porque o ADV Win também gosto muito do ADV Win, é um software aí muito legal. Na minha opinião, é um dos melhores com relação também ao módulo financeiro, conversa bem, contencioso, consultivo e financeiro, que a gente tem debilidade aí em outros softwares. Mas o ADV Win, ele ainda não é online, tá? Ele é instalado na máquina. E isso às vezes dificulta, né, a utilização, tá, do sistema. Agora mesmo na quarentena, a gente tem que ficar fazendo acesso remoto, né? Tem que estar instalado no servidor do escritório, a gente faz o acesso remoto. E o acesso remoto, ele é mais lento do que quando você está na máquina dentro do escritório, tá? Mas o ADV Win, o que eu gosto? O workflow dele é muito bacana. Então, você consegue fazer ali o disparo dos prazos, que isso minimiza muito o serviço da controladoria, facilita demais, né? Você estabelecer ali, quando for uma sentença da Justiça do Trabalho, o que vai disparar? Uma sentença do juizado, o que vai disparar? Então, você consegue ali só classificar as publicações e já disparar os prazos de forma automática, né? Então, isso facilita muito. Ele também tem o workflow no consultivo, então você consegue fazer aí o desenho do fluxo por tipo de projeto e identificar onde estão os gargalos, né, de cada etapa daquele projeto. Um divórcio extrajudicial, aí você faz o desenho de cada etapa do divórcio extrajudicial e consegue fazer o desenho do workflow com os disparos dos prazos automáticos. Então, assim, para o consultivo também ele é excelente. E gosto muito também da questão dos relatórios, né? O ADV Win, você consegue ali colocar no grid tantos campos que você quiser, de acordo com o processo, de acordo com as movimentações, e consegue extrair relatórios em Excel de todos os campos do ADV Win. Eu gosto de software que te permite extrair relatórios de qualquer campo, de você cruzar ali qualquer campo, a movimentação com informação do processo, com um compromisso ou uma tarefa, né? E o ADV Win, ele te permite muito isso de forma muito prática. Não que outros não te permite, mas ele te permite muito, tá? Ele é muito bom. Aí, eu cito até falando. Ele é muito bom com relação aos relatórios. E a praticidade de você colocar no seu grid, apertar ali no Excelzinho e te tirar, isso facilita muito, tá? Eu gosto também de fazer o desenho de fluxo de protocolo no ADV Win, tá? A gente tem duas formas. A gente tem a forma, eu gosto de usar aquele botão lido, não lido, eu gosto de substituir ele
e colocar ali enviado para protocolo ou protocolo realizado. Então a gente consegue ali no label, né, alterar a nomenclatura daquele botão e utilizar ele para essa função. Ou a gente pode usar o workflow também, uma vez cumprido, né, a gente marca ali todos os prazos como a confirmar. Depois que o advogado cumpre, ele vem como a confirmar e dispara o prazo automático. Também você pode disparar um prazo automático para protocolo eletrônico. Então a gente tem essas duas possibilidades, tá? Gente, então é isso. Acho que eu já falei bem. Eu vi aqui Autojur. O Autojur é ótimo, nosso parceiro do curso básico de controladoria jurídica, do segundo curso básico de controladoria jurídica. O Autojur é assim, perfeito, tá? Tem o workflow, tem os relatórios, você classifica as publicações, consegue ali o desenho de todo o workflow, você consegue inclusive discriminar para quem vai ser cada atividade também, se vai ser para o responsável da pasta ou se é uma pessoa diferente do responsável pela pasta. Isso é muito legal. Eu consigo também identificar as coisas mais urgentes. Por exemplo, se dentro da publicação eu tiver alguma publicação ali para pagamento no prazo de 48 horas. Então, por exemplo, antes de eu começar a analisar as publicações, eu já quero puxar todas as publicações que tem prazo de 48 horas, de 24 horas. Então, você consegue puxar ali, você puxa ali 48 horas, ele te traz primeiro todas as publicações que tem aquele tipo de informação, ok? Depois eu quero tratar todas as sentenças, depois todos os acordos. Aí, você consegue tratar as publicações por prioridade, tá? Simplesmente você digitando ali o que você quer. Carmela leva o Autojur para nós. Pois é. Então, assim, o Autojur é ótimo. Mas ele não te traz os andamentos processuais. Pelo próprio Autojur. Você consegue, via parceiros deles, trazer os andamentos processuais, ok? Mas ele não te traz dele, entendeu? Ele não te oferece isso do próprio Autojur. Mas ele é ótimo. O provisionamento também, você consegue, no provisionamento, deixar um histórico do provisionamento. Né? Qual o provisionamento? Quando do cadastro, quando da sentença, quando do acordo, você fica com um histórico ali. Que alguns softwares não te deixam aquele histórico. Você vai editando em cima. E aí você não fica com um histórico. Qual foi o provisionamento? Quando do cadastro, quando da sentença, ou às vezes quando da impugnação, ok? E o Autojur não, ele te deixa todo o histórico do provisionamento. Isso tudo, gente, tem que ser desenhado nos seus fluxos e escrito, detalhado ali nos seus procedimentos, como deve ser realizado. Tanto pela controladoria, quanto pela equipe técnica, tá? Nos POPs, Procedimento Operacional Padrão, e nos manuais, Manual da Controladoria e Manual do Advogado, tá? EasyJur, eu vi que alguém pediu aqui EasyJur. EasyJur, eu não domino muito bem essa ferramenta, viu, gente? Já trabalhei um pouco com o EasyJur, mas tem muitos anos. Eu sei que ele já mudou um pouco. Então, eu não vou me arriscar aqui falar nada sobre o EasyJur. Mas fico aqui com o para casa de estudar ele um pouco. Eu tenho um parceiro do EasyJur, que eu vou entrar em contato com ele, vou pedir aí umas aulinhas e fico com o compromisso de voltar aqui numa próxima live ou às vezes só no Stories mesmo para falar um pouco sobre o EasyJur, comentar algum fluxo, algum procedimento, tá? Promessa é dívida aqui comigo, tá? A gente usa junto com os andamentos. Isso aí, Tayane, né? Então, a gente pode contratar um parceiro que traz ali os andamentos dentro do Autojur, mas o Autojur, ele não traz pelo próprio Autojur. Você consegue, igual o ADV-Win, que ele não te traz as publicações, você tem o WebJur e tal, que te manda o arquivo em TXT ou te fornece ali o login e a senha e você importa o Autojur. Também você pode fazer isso, tá? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada a todos. Eu já ia me esquecendo, mas lembrei a tempo. Hoje é o sorteio da nossa última mentoria, né? Então vamos ver quem vai ser aí o contemplado de hoje. Quero agradecer imensamente
durante esses 3 meses que a casa realizou o sorteio da mentoria. Nós fizemos, eu não lembro, eu sei que da última vez foi 13, mas eu depois faço a conta de novo, das pessoas sorteadas. Eu espero ter aí acrescentado muito na bagagem de vocês, ter somado muito aí, porque o intuito foi ser solidário mesmo aí nesse momento difícil que todos estão passando, tá? Não é só para mim, não é para você, é para todo mundo tá passando um momento muito, muito difícil. Então a casa quis ser solidário aí e ajudar as pessoas que precisam de mais informação, que querem se aprimorar, né? Porque é um momento de solidariedade, né? A gente sempre teve essa política, mas eu acho que agora mais do que nunca a gente tem que ter isso em mente, em ser solidário, porque as pessoas estão muito carentes, estão muito assim necessitadas de apoio, né? Uma das outras, tá bom? Então vamos ao sorteio? Vamos lá. Quem será? Deixa eu puxar para cá. Deixa eu ver se dá para ver. Acho que dá, né? Então vamos aqui. Vamos ver, Luiz, você vai ganhar. Deixa eu pôr para cá. Realizar sorteio. Vamos ver quantos comentários nós temos. Nós temos aqui, ó, 159 comentários. Opa, desculpa, chutei aqui o negócio. Tá carregando. Vamos lá, vamos lá. Se sair repetir, tem que fazer de novo, hein, gente? Ih, Rafa Lages, já foi. Tem que fazer de novo. Primeiro sorteado. Vamos tentar de novo. De novo, hein, gente? Vamos lá. Ih! Repeteco. Ju Alves. Vamos de novo. Cruza os dedos aí, hein, gente? Adrenalina. Vamos lá, vamos lá. Ih, a Ju Alves de novo. Essa Ju é sortuda, hein, Ju? Mais um, mais um. Carol! Carol também já foi contemplado, tá vendo, gente? Foi 3 meses de mentoria. Todo mundo foi sorteado. Vamos lá. Chagas e Chagas também já foi sorteado. Escritório da doutora Neide e da doutora Estela. Débora Dias, Débora também já foi uma das primeiras. Que é isso, gente? Só tá saindo repetido. Ó, a Ju, de novo. Ah, não, viu, gente? Eu tô achando que tá querendo sair pra mais ninguém, não. Fabiana não foi sorteada ainda. É isso aí, gente. Fabiana, não é você não, Regina. Foi a Fabiana que foi sorteada. Fabiana, depois a gente vai entrar em contato com você para agendar a mentoria. Gente, muitíssimo obrigada. Depois aí, passando um tempo, a gente abre novamente para fazer o sorteio, tá? E estamos à disposição. A mentoria é um dos serviços prestados pela casa. Pode ser contratado direto no site, tá? É só entrar lá no site, fazer o cadastro. Tem lá, pode pagar via boleto ou via cartão de crédito, tá bom? Estamos à disposição. Forte abraço aí para todos. Amanhã tem live pela Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação com a nossa querida Sara e com a Samanta da Radar. Vai ser imperdível, tá bom? Um beijo, forte abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.